Você já imaginou como seria morrer e depois acordar dentro de um túmulo escuro, gelado, sem entender o que está acontecendo? Imagina abrir os olhos e perceber que você está enfaixado como uma múmia, com o cheiro forte da morte ao seu redor, e lá fora tem uma multidão chorando porque achavam que você nunca mais ia voltar. Parece cena de filme de terror, né? Mas isso aconteceu de verdade. E o mais impressionante, a pessoa que trouxe esse homem de volta à vida foi Jesus. Mas calma, antes desse milagre acontecer, muita coisa estranha aconteceu. Jesus tinha um amigo muito querido, chamado Lázaro. Eles eram como irmãos. Se você visse os dois juntos, pensaria: esses aí são inseparáveis. Mas um dia, Lázaro ficou gravemente doente, e todo mundo achou que Jesus ia correr para salvá-lo. Só que ele não foi. Ele ficou parado, esperando. E quando ele finalmente chegou, Lázaro já estava enterrado há 4 dias. E é aí que essa história começa a ficar assustadora. Porque Jesus caminhou até o túmulo, mandou tirarem a pedra, e gritou o nome do morto. E naquele momento, o impossível aconteceu. Mas por que Jesus deixou Lázaro morrer, se ele o amava tanto? E o que essa história revela sobre o poder da vida e da morte? Hoje você vai descobrir os segredos por trás desse milagre, e entender o que isso tudo tem a ver com você. Se ajeita aí, porque essa história pode te arrepiar até os ossos. E talvez te fazer repensar tudo o que você acredita sobre o fim da vida. Alguém que você ama de verdade, que vai na sua casa, come com você, dá risada com você. Agora imagina que esse melhor amigo é Jesus. Pois é, Lázaro era exatamente isso. Um grande amigo de Jesus. Ele morava numa vilinha chamada Betânia, pertinho de Jerusalém, junto com suas 2 irmãs, Marta e Maria. Eles eram tão próximos que Jesus ia direto na casa deles para descansar, conversar, comer. Era tipo aquele lugar onde você se sente em casa, sabe? E olha que legal. A Bíblia fala bem claro que Jesus amava muito Lázaro e suas irmãs. Era uma amizade verdadeira, daquelas que a gente guarda no coração. Mas um dia, algo aconteceu. Algo muito triste. Se quiser que eu continue com o próximo trecho da história, a doença e a demora de Jesus, só me avisar. Sabe quando alguém que você ama fica doente, e você sente aquele aperto no peito, aquele medo de perder, aquela vontade de fazer qualquer coisa para ajudar? Foi exatamente isso que aconteceu com Marta e Maria. O irmão delas, Lázaro, ficou muito mal. Não era só uma febrezinha. Não. Ele estava realmente à beira da morte. E o que elas fizeram? Fizeram o que qualquer pessoa de fé faria. Mandaram chamar Jesus. Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. Percebe como elas não precisaram dizer nem o nome de Lázaro. Elas só disseram, aquele que o Senhor ama. Elas tinham certeza que só de Jesus ouvir isso, ele viria correndo. Mas aí, aconteceu algo que ninguém esperava. Jesus não saiu do lugar. Sim, ele leu a mensagem. Ele sabia da gravidade da situação. Mas ele ficou mais 2 dias parado. Agora para e pensa comigo. Como você se sentiria se o seu melhor amigo soubesse que você está morrendo e não viesse? Talvez Marta e Maria tenham olhado para a estrada o dia inteiro, esperando ver Jesus chegando. Talvez tenham dito uma para outra: ele vem. Jesus nunca falharia com a gente. Mas os dias passaram, e Lázaro morreu. Imagina a dor. Imagina o luto. Enterrar alguém que você ama, e ainda com aquela sensação de que Deus não fez nada. Talvez você já tenha sentido isso na vida real. Já teve aquele momento em que você orou com fé, chorou de joelhos, acreditou com todo o coração, e mesmo assim, nada aconteceu? Pois é, Marta e Maria também passaram por isso. Mas o que elas não sabiam é que Jesus não estava sendo indiferente. Ele não estava atrasado. Ele estava preparando o cenário para um milagre ainda maior. Porque às vezes, Deus não responde na nossa hora. Mas ele sempre chega na hora certa. 4 dias. 4 longos dias de silêncio. 4 dias em que o corpo de Lázaro já estava enterrado, o cheiro da morte já dominava o ambiente, e o coração das irmãs já tinha aceitado o pior. Quando Jesus finalmente chegou em Betânia, o luto já estava consolidado.
Os vizinhos estavam ali consolando a família. A dor, o choro, o som abafado das orações. Era aquele tipo de ambiente em que a tristeza parece ter vencido. E aí, Marta, a irmã mais velha, corre ao encontro de Jesus. Mas a frase que sai da boca dela é pesada. É humana. É real. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase tem tudo. Fé e frustração ao mesmo tempo. É como se ela dissesse: eu sei que o Senhor pode tudo, mas por que demorou? Por que deixou isso acontecer? E o que Jesus responde não é um sermão, nem uma justificativa. Ele olha nos olhos dela e diz algo que parece simples, mas ecoa como um trovão na eternidade. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse eu trago vida. Ele não disse eu posso ressuscitar. Ele disse, eu sou. Ou seja, não é sobre o que ele faz. É sobre quem ele é. Ele é a própria vida. Ele é o próprio recomeço. Ele é aquele que transforma fim em novo começo. Jesus então pede para ver onde Lázaro foi enterrado. Maria também se encontra com ele no caminho. E quando ela vê Jesus, ela chora. E aí acontece algo que sempre toca o coração de quem lê essa história. Jesus chorou. Sim, o Filho de Deus chorou. Chorou porque sentiu a dor das pessoas. Chorou porque ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Chorou porque, mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro, ele se importava com aquele momento. Jesus não ignora nossas lágrimas. Ele entra no luto com a gente. Mas ele também não fica parado nele. Chegando ao túmulo, Jesus diz: tirem a pedra. E aí vem a resistência humana de novo. Marta responde: Senhor, já cheira mal. Já faz 4 dias. 4 dias. Esse detalhe não está ali por acaso. Na tradição judaica, acreditava-se que o espírito de uma pessoa pairava sobre o corpo por até 3 dias. No quarto, a morte era definitiva. Ou seja, Jesus não escolheu um caso quase morto. Ele esperou até o impossível ficar mais impossível ainda. Para que ninguém dissesse que era coincidência. Para que todo mundo visse que o milagre não veio do acaso, mas do céu. Então, Jesus levanta os olhos e ora: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. E depois disso, ele dá um grito poderoso: Lázaro, vem para fora. Imagina o silêncio que ficou no ar. Aquela pausa que parece durar uma eternidade. Todo mundo parado. O coração batendo forte. Os olhos arregalados. Então, um som. Um movimento. Uma figura envolta em faixas, cambaleando para fora do túmulo. Lázaro! Vivo! As pessoas gritam. Algumas se ajoelham. Outras recuam, assustadas. Mas uma coisa é certa. Ninguém ali saiu igual. Esse não foi só um milagre. Foi uma declaração ao mundo. Jesus tem autoridade sobre a morte. Porque para ele, a morte não é um ponto final. É só uma vírgula, antes do recomeço. A história de Lázaro não foi registrada na Bíblia apenas como um grande milagre, mas como um sinal com propósito. Algo que vai muito além de um homem saindo do túmulo. É sobre o que esse milagre revela a respeito de Jesus, e sobre o que ele quer fazer em nós. Vamos pensar juntos aqui. Jesus podia ter curado Lázaro à distância. Ele já tinha feito isso com outros. Ele nem precisava ter ido a Betânia. Uma palavra dele e pronto, cura instantânea. Mas dessa vez, ele não quis impedir a morte. E por quê? Porque às vezes Deus não quer te livrar da dor. Ele quer usar a dor para revelar algo maior. A gente ora pedindo livramento. Mas Deus, às vezes, responde com um processo. E é no meio desse processo que a gente aprende a confiar. É ali, no escuro do túmulo, que a gente descobre quem Jesus realmente é. A ressurreição de Lázaro é uma prova viva de que Jesus tem poder sobre aquilo que mais assusta a humanidade: a morte. E quando ele vence a morte, ele também está dizendo: não há nada em você que esteja tão destruído que eu não possa restaurar. E aqui vem o ponto mais forte. Lázaro somos nós. Todos nós temos áreas na vida que parecem enterradas. Sonhos que a gente desistiu. Relacionamentos que morreram.
Plano's K-App Dressroom. Áreas que a gente olha e pensa. Não tem mais jeito. Mas então vem Jesus, diante do nosso túmulo, e diz: Tyra Pedra. E aí vem o medo, a vergonha, aquela voz interna dizendo: mas já fede, Jesus. Tá feio demais. Tá tarde demais. Só que para ele, nunca é tarde demais. Ele não se assusta com o seu cheiro de fracasso. Ele não recua diante da sua bagunça. Ele chega perto. Ele entra. E ele chama pelo seu nome. Vem para fora. Volta a viver. Respira de novo. Eu ainda tenho planos com você. Esse milagre é mais do que uma história antiga. É um lembrete atual. É um convite. Deus não quer só curar suas feridas. Ele quer te ressuscitar por inteiro. Mesmo que você esteja há 4 dias morto em alguma área da vida. Mesmo que todo mundo ao seu redor diga que já era. Se Jesus estiver no caminho, a história ainda não terminou. E aí, deu para sentir o impacto dessa história? A verdade é que o que aconteceu com Lázaro não foi só um milagre bonito para a gente contar. Foi um recado claro de Deus para mim e para você. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda não é o fim. Por isso, fica atento, porque às vezes, aquilo que você acha que acabou, aquilo que você já enterrou no fundo do coração, pode ser exatamente o lugar onde Jesus vai te surpreender. Às vezes, o silêncio dele não é abandono. É só o preparo para o momento em que ele vai olhar para sua história e dizer: Tyra Pedra, eu ainda não terminei. Então, guarda isso com você. Não tem morte que ele não possa vencer. E se ele chamou Lázaro pelo nome, pode ter certeza. Ele também sabe o seu. Agora, se essa história te tocou de alguma forma, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias e comenta aqui embaixo. Você já viveu um momento em que sentiu Deus chegando na hora certa? E tem mais um vídeo aparecendo na tela agora, com outra história incrível que vai mexer com você. Clica nele, porque eu te garanto, você não vai sair de lá igual. A gente se vê no próximo.